Agora é hora do quadro 8 em ponto. Claro, né, o assunto segue sendo a tragédia com o voo da Chapecoense. Até porque Santa Catarina, o Brasil e o mundo se perguntam quais as causas do acidente, não é? As caixas pretas do avião já foram localizadas e são os principais elementos que podem, então, esclarecer o que aconteceu com o avião da Lamia. Aqui no estúdio eu recebo Hélio Camões, especialista em aviação, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, Hélio? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Hélio, ao longo do dia a gente falou muita coisa, né? Os veículos de comunicação aqui e fora do Brasil falaram muita coisa a respeito de possíveis causas para o acidente. Uma das situações que se falou é de que o piloto da aeronave teria reportado à torre do aeroporto de Medellín problemas de pane elétrica. O que é possível falar sobre isso? Isso realmente aconteceu? Como é que a pane elétrica pode ser uma causa desse acidente? Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de dizer que existe uma equipe preparada para fazer a investigação, de profissionais preparados para a investigação de acidentes, que já fizeram diversas investigações e que lançam mão de dados de torre de controle, plano de voo, manual do avião, e essa equipe, essa equipe não se arrisca a dizer exatamente qual foi a causa antes de fazer uma busca minuciosa. Mas nós, profissionais da aviação, somos consultados sempre que acontece um caso desse e o que nós podemos fazer é dar opiniões baseadas na nossa experiência. Neste caso desse voo, várias informações nós trocamos entre profissionais da aviação e o que é mais provável de ter acontecido foi um planejamento feito pelo piloto sem considerar as normas que prevêem que uma aeronave, para voar de um ponto A para um ponto B, ela deve ter autonomia para fazer essa distância, mais uma alternativa caso seja impedida de pousar no seu destino original e mais 30 ou 45 minutos conforme as regras de tráfego aéreo que ela estiver sendo submetida. Bom, significa então dizer que a aeronave escolhida, né, a aeronave utilizada pela Lamia para fazer o transporte da Chapecoense, da delegação da Chapecoense, enfim, era uma aeronave com uma autonomia de voo de 3.000 quilômetros e a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín era de 3.000 quilômetros. Era aproximadamente essa. Ou seja, não havia essa previsão dessa salvaguarda ali do Exatamente. voo. É isso que faltou? Exatamente. Então, uma aeronave que vai fazer um voo de 2 horas, por exemplo, ela deve prever que caso chegue no destino e não tenha a possibilidade de pousar por uma pane, um acidente que ocorreu antes ou condições meteorológicas, ela possa voar até uma alternativa que vamos supor que esteja a 1 hora do destino e mais 30 ou 45 minutos. Então essa aeronave deveria sair do ponto A de origem com autonomia para fazer 3 horas e meia, não menos que isso. O que acontece é que às vezes um piloto está acostumado a fazer aquela rota 1, 2 vezes, a autonomia prevista da aeronave dá para fazer 3.000 quilômetros e ele já passou por uma experiência que conseguiu fazer 3.200, 3.100, 3.300 por condições do vento, regime de longo alcance, e ele julga que isso possa ser feito. Quando dá certo, tudo bem, mas o pior é quando o piloto adquire uma confiança baseada em exceções, né, e não cumpre as regras, e aí pode acontecer uma fatalidade. Bom, o avião ele deu 3 voltas, não é? 3 órbitas ali na região próxima ao aeroporto, né? Muito próximo ao aeroporto, aguardando prioridade para pousar que havia sido dada a outra aeronave. O que pode se falar sobre isso? Realmente esse procedimento é o padrão? Quem pede prioridade primeiro recebe primeiro essa prioridade? Como é que funciona isso? Exatamente. Conforme eu falei, sem todos os dados nós não podemos dar uma opinião precisa a respeito do que aconteceu. Mas o mais provável é que outra aeronave tenha feito o mesmo procedimento ou tenha vindo já de uma outra origem que não conseguiu pousar, sendo Medellín como alternativa, e essa outra aeronave declarou emergência antes da aeronave que transportava a Chapecoense. Aí faltou mesmo o plano de voo alternativo. O plano de voo alternativo, além de, no caso, vamos supor que já tenha cometido um erro, que é fazer o voo sem ter essa autonomia prevista pela regra. Quando percebeu-se que estava com o combustível próximo do mínimo, né, próximo da pane seca, vamos dizer assim, a iniciativa do piloto deveria ter sido declarar emergência imediatamente. Mas essa declaração de emergência por uma falta de planejamento pode reverter em punição, coisas desse tipo, e às vezes o piloto prefere arriscar, pode dar certo,
né? Mas, como eu disse, outros dados devem ser verificados, né? Bom, Hélio, e agora aguardar então pelas informações das caixas pretas que já foram localizadas, não é? Para quem não é muito familiarizado com esse tipo de equipamento, com que tipo de informação a caixa preta pode fornecer, vai fornecer para esclarecer o que aconteceu? Bom, são dois tipos de gravadores que existem nas aeronaves, que são as caixas pretas que nós falamos. Um é um gravador de dados e outro é um gravador de comunicações. O gravador de comunicações grava tudo o que foi falado entre os pilotos, dentro da cabine da aeronave, e isso pode trazer informações. E o outro é o gravador de dados, que grava todos os dados da aeronave relativos à velocidade, altitude, né, informações que possam ser fornecidas pelos instrumentos. A análise desses dados pode ser revertida numa simulação, e nós temos exatamente o trajeto que foi realizado pela aeronave. Tá certo, vamos aguardar então o desenrolar dos acontecimentos e saber o que informações essas caixas pretas vão fornecer para esclarecer essa tragédia. Hélio Camões, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. De nada, um bom dia para todos. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouco, tentando entender um pouquinho do que aconteceu com esse acidente que vitimou 71 pessoas, entre jornalistas, tripulantes e atletas e dirigentes da Associação Chapecoense de Futebol. A gente continua com o SC no ar com muito mais informações, só para você.